pelo voto antecipado da juíza federal Fernanda Hutzler, no sentido de negar provimento, pediu vista antecipadamente o juiz federal Jairo Schaefer, os demais aguardam. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Eu agora, então, passo ao item 53, é o tema representativo 266. A relatora é a juíza federal Suzana Galia. Há 2 pedidos de sustentação oral pelo requerido INSS, a doutora Maria Rosa Guimarães Loula, pelo amicus curiae e BDP André Luiz Moro Bittencourt. Eu agora prometo não esquecer a pergunta. Dispensam os advogados o relatório? Sim? Sim, excelência. Então, Sim, excelência. podemos proceder às sustentações orais? Doutora Maria Rosa, bom dia, com a palavra. Bom dia, excelência. Bom dia. Queria saudar aqui a Igreja TNU. Bom dia ao senhor subprocurador, aos ilustres juízes, colegas. Hoje o INSS vem aqui à tribuna defender, na verdade, uma questão bastante singela que diz respeito unicamente a um problema de direito intertemporal. O tema 266 trata, em síntese, da possibilidade de retroação ou não da regra do artigo 43, parágrafo 5º da 8.213, com uma redação proposta pela 13.847. Em síntese, o que esse dispositivo trouxe foi a isenção da reavaliação pericial para os aposentados por invalidez, portadores de HIV/AIDS. Nos parece que a regra é bastante singela, é uma isenção, uma regra procedimental, uma regra, portanto, que incide a partir da data da publicação da lei. Com isso, o que a autarquia pretende dizer é que, uma vez realizada essa perícia, não há mais falar em retroação dessa isenção. Aqui também pouco importam se são remunerações ou aposentadoria já concedida. Não é possível que o INSS, após a entrada em vigor dessa norma, promova a avaliação pericial desses casos, mas tampouco é possível que as perícias realizadas antes da entrada em vigor dessa norma sejam por elas alcançadas. Isso seria uma retroação que parte aqui dos colegas, principalmente o requerente, faz uma sustentação no sentido de que haveria uma analogia com o direito penal que nos parece uma analogia absolutamente incabível. Já há manifestações do Supremo Tribunal Federal, notadamente o RE 415 e 454, dessa TNU também. Nos parece que o tema é bastante singelo e não exige de nós maiores digressões. Portanto, o que o INSS pretende ver aqui hoje uniformizado é o entendimento da incidência desta regra a partir do momento da sua publicação, por ser uma regra procedimental, mas a inviabilidade da sua retroação. Era isso, excelência. Agradeço. Muito obrigado. Passo a palavra, então, ao advogado que falará pelo IBDP, o amicus curiae, doutor André Luiz Moro Bittencourt, por favor. Tem som. O senhor está sem som, por favor. Perdão, excelência. Bom, saudamos, então, Vossa Excelência, presidente desta Tribunal Nacional de Informação, juíza relatora, doutora Suzana Galia, demais juízes e juízas, servidores e colegas. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, ele comparece à tribuna para defender, em termos, a posição no mesmo sentido trazido aqui pelo INSS, né? Nós tivemos a alteração advinda pela Lei 13.847, o que se busca, no caso, seria a possibilidade de retroatividade dessa norma para perícias ou para suspensão ou cessação de benefício ocorrido
em situações anteriores à alteração normativa. Logicamente, no primeiro momento, parece haver ali a possibilidade de um debate quanto ao princípio da igualdade ou de uma retroatividade benéfica, como bem colocou o INSS, porém, nos parece aqui que uma situação constitucional que também está garantida na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro se faz presente, né? Nós teríamos aqui uma situação de ato jurídico perfeito. Não teria o INSS, naquele momento, cessado o benefício por uma ilegalidade. A lei, naquele momento, não previa a possibilidade de não realização de perícia para as pessoas com HIV/AIDS. E aqui, me parece que a própria TNU ela já traz contornos para proteger essas pessoas se efetivamente tiverem o HIV e estejam, de repente, desassistidas naquilo que se chamou de efeito social amplo, né? Incapacidade social em sentido amplo, que está materializada lá na súmula 78 desta Turma Nacional de Uniformização. Então, mesmo que, de repente, não tenha um HIV que traga uma situação incapacitante, aliada a outros fatores, essas pessoas poderiam ainda assim se socorrer de um benefício por incapacidade, desde que comprovassem nos autos todas aquelas situações. A única situação que chamaria a atenção de Vossas Excelências, dentro do que levantou a nobre colega da tribuna, se diz respeito à perícia e cessação do processo administrativo, porque, como muito bem foi levantado, nós temos aqui uma norma procedimental, né? E no próprio termo 64, essa Turma Nacional de Uniformização já definiu que a norma procedimental, quando ela entra em vigor, ela pega os casos em andamento. Então, nós vamos poder ter situações onde o processo administrativo não cessou efetivamente. Pode ter sido realizada uma perícia no processo administrativo, mas não houve nenhuma decisão administrativa no sentido de suspensão ou sucessão. E aí, se acontecer isso, né, a norma entra em vigor antes de uma decisão administrativa de suspensão ou cessação, me parece que não seria o caso aí de suspender ou cessar o benefício, porque o ato administrativo ele não foi ainda efetivado, o processo administrativo não foi concluído. Né? Então, o único ponto de discordância, me parece, seria este. Né? Então, por isso, a turma, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, ele faz aqui a sua manifestação no sentido de que a tese se estabeleça da seguinte forma, que faz impossível a revisão de benefícios concedidos anteriormente ao advento da Lei 13.847 de 2019, onde não tenha sido realizada a perícia até a data de entrada em vigor da efetiva alteração, ou ainda naqueles casos onde não tenha havido uma decisão administrativa para cessação ou suspensão do benefício. Aí sim, nos casos em que a perícia foi realizada e o processo administrativo já concluído, né, pela suspensão ou cessação do benefício, aí sim não se faça possível a retroatividade da lei para determinar uma reativação com a retroatividade da lei. Esta era a manifestação do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, pelo qual agradeço mais uma vez a oportunidade de colaborar com esta Turma Nacional de Uniformização. Obrigado, doutor André. Passo a palavra, então, à relatora, a doutora Suzana Galilho. Muito obrigada pelas valiosas contribuições, doutor André, doutora Maria Rosa. Neste caso, o termo afirmado consiste em saber se a dispensa de avaliação a que se refere o artigo 43, parágrafo 5º da Lei 8.213 de 91, com a redação dada pela Lei 13.847 de 2019, aplica-se também aos benefícios que foram revisados antes da sua edição. Então, delimitando a questão, ela envolve basicamente saber sobre a possibilidade de retroagir a lei previdenciária mais benéfica e qual o ato alcançado por essa lei. No caso, a lei mais benéfica consiste na Lei 13.847, conhecida como Lei Renato da Mata. Tive o prazer de conversar com um cidadão, então, que lutou pela aprovação desse benefício, e ela traz uma dispensa com relação às pessoas portadoras de HIV/AIDS,
das avaliações mencionadas no parágrafo 4º do mesmo artigo da Lei 8.213 de 91, que diz respeito àquela convocação, a qualquer momento, para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou aposentadoria concedida judicial ou administrativamente. Essa lei, por certo, né, e como bem relatou o próprio Renato da Mata, ela leva em consideração a remota possibilidade ou impossibilidade de cura da doença, bem como o caráter nocivo dos coquetéis que eram fornecidos anteriormente para a estabilização dos quadros. Eles possuíam efeitos colaterais muito intensos, o que poderia acarretar, ao longo do tempo, uma debilidade da situação de saúde dessas pessoas que se utilizavam dessa medicação. O primeiro ponto que me parece deve ser abordado nesse caso é ressaltar que houve, de fato, uma mudança no modelo previdenciário com relação ao modelo anterior, que focava mais numa presunção de continuidade do estado incapacitante, para passar por uma aferição em concreto da permanência das condições que ensejaram a concessão administrativa ou judicial do benefício. Isso pode ser visto, inclusive avaliado, como mencionado, nas sustentações orais, né, pela própria Turma Nacional de Uniformização, quando apreciou as diversas medidas provisórias que introduziram essa sistemática de revisão massiva de benefícios, sendo que a última medida provisória, 871, culminou na aprovação da Lei 13.846 de 2019. Então, houve uma mudança de paradigma para se considerar em concreto o quadro de saúde do segurado, para que possa se entender que ele faz jus ao benefício, então, por incapacidade, seja ele em caráter temporário ou permanente. Aqui nós estamos examinando o caso da aposentadoria por invalidez, então, benefício previdenciário em caráter permanente. Com relação a essa alteração legislativa, a TNU, também como mencionado na tribuna, né, analisou e firmou posicionamento sobre o número 164 do tema dos processos representativos de controvérsia, então examinou a questão da introdução dessas revisões de benefício previdenciário e da aferição em concreto da situação de saúde do segurado. Para resumir um pouco a situação, eu vou destacar, acho, o ponto que surge como principal para o nosso debate, foi considerar que a possibilidade de aplicação imediata da norma que institui a sistemática das revisões administrativas, impondo-se a observância da máxima tempus regit actum, que já é muito observada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, e, por isso, então, devendo ser respeitada a aplicação da lei vigente no tempo em que ocorreram os atos jurídicos sob exame. Então, o advento dessa lei 13.847 de 2019 consiste em uma exceção a essa regra das avaliações reiteradas para aferição em concreto das condições de saúde do segurado, no intento de verificar se ele permanece ou não em benefício por incapacidade. E a menção a esse ponto, né, o ponto que está sendo, revisado, examinado nesse precedente, é justamente porque ele vai contribuir para que seja fixado, então, ou identificado o ato que será alcançado por essa alteração legislativa consistente da Lei 13.847, e a referência do parágrafo 5º do artigo 43 da Lei de Benefícios. Quanto à aplicação da lei no tempo, como mencionado também, a regra geral da ordem jurídica pátria pauta-se pela impossibilidade ou irretroatividade da lei quanto à sua aplicação, considerando, então, que, salvo se houver alguma ressalva na própria lei quanto à possibilidade de retroagir seus efeitos, deve-se considerar, então, a aplicação às situações que se consolidarem durante a sua vigência. Isso se encontra nos incisos, então, do artigo 5º, inciso 36, e também a regra se encontra inserida na Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, no artigo 6º.
A matéria de direito intertemporal, inclusive no âmbito previdenciário, inclusive quanto à aplicação da norma mais benéfica, norma previdenciária mais benéfica, já foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se sempre a máxima tempus regit actum, ou seja, a aplicação da norma vigente aos atos fatos que se consolidarem durante a sua vigência. Cito, então, como exemplo a questão da fixação do nível de ruído, entendendo o Superior Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade de conferir retroatividade à norma, independentemente de previsão legal. Também, em outra oportunidade, seguindo a mesma lógica, se entendeu que a lei aplicável à conversão de tempo especial em comum é aquela vigente por ocasião da concessão da aposentadoria. E também aqui, com relação à Turma Nacional de Uniformização, como já mencionado, temos a uniformização do tema 164, também entendendo da mesma forma. Bom, uma vez que se chega a essa conclusão que tanto a legislação quanto a jurisprudência entendem pela impossibilidade de retroagir os efeitos da lei nova, mesmo mais benéfica, se não houver previsão legal específica, chegando a essa conclusão, resta ainda verificar, fazer uma aferição de proporcionalidade para verificar se essa regra aplicada nesses termos, pela máxima tempus regit actum, pode importar em uma situação de proteção insuficiente, porque estamos falando de direitos, então, fundamentais de segunda geração no âmbito de direitos sociais, na modalidade de direitos previdenciários. Então, fazendo uma análise rápida sobre esse tema, foi levantado no curso do processo possíveis violações à isonomia e à dignidade humana. E fazendo a verificação com base no ato e na questão que está sendo analisada, que diz respeito a essa revisão reiterada das condições de saúde do segurado e da manutenção das condições que ensejaram a concessão judicial ou administrativa do benefício, me parece que a isonomia será ferida, no caso concreto, é a isonomia material, e, levando isso em conta, não se pode dizer que se encontraria na mesma situação aquele segurado, portador de HIV, que passou por um exame administrativo, em que há um ato administrativo que afere a seu estado de saúde como de capacidade laboral, e aquele que não realizou o exame. Me parece que estão em situações jurídicas e de fato diferentes, então, atentando a essa desigualdade, né, essa situação diferente, me parece que fica superada a questão de ofensa ao princípio da isonomia. Isso sem prejuízo que a pessoa que passou por uma perícia administrativa que a considerou capaz, não possa infirmar esse ato perante o judiciário, e aí sim, trazendo toda aquela proteção e especificações e cuidados necessários, como os previstos na súmula 78, desta Turma Nacional de Uniformização, levando em consideração, então, aspectos sociais, psicológicos, além das condições pessoais. Então, pode ser infirmado esse ato administrativo, mas não há como se desconsiderar, então, os efeitos do próprio ato administrativo que aferiu a situação de capacidade laboral. E, da mesma forma, isso não impede que, de forma superveniente, havendo agravamento ou progressão das doenças, se busque novamente a proteção previdenciária. E aí sim, uma vez entendendo pela incapacidade, direito aos benefícios por incapacidade, passa a valer com relação a essa pessoa portadora de HIV/AIDS, o parágrafo 5º do artigo 43, num sentido prospectivo. E quanto à dignidade humana, também me parece que não se atentaria à dignidade humana daquela pessoa em relação à qual uma perícia médica de cunho técnico afio pela possibilidade de prover, então, o próprio sustento de trabalhar e conseguir se manter, o que não é o caso das pessoas, enfim,
que tiveram aferidas em algum momento essa incapacidade e que estão acobertadas por essa isenção da avaliação. Então, se vê uma situação de fato diferente, que pode ser revertida no futuro, mas, no primeiro momento, não pode ser desconsiderada na análise que se faz para a formação da tese deste representativo de controvérsia. Então, em resumo, conjugando-se os parágrafos 4º e 5º do artigo 46 da Lei de Benefícios, com essa alteração introduzida pela legislação superveniente mais benéfica, me parece que o ato a ser considerado é aquele de avaliação das condições ensejadoras da incapacidade laboral de caráter permanente, conjugando-se, então, os dispositivos mencionados. Desta forma, para os benefícios de aposentadoria por invalidez ou incapacidade laboral permanente percebidos por portadores de HIV, vigentes quando do advento das alterações trazidas pela Lei 13.847 de 2019, em que não tenha sido realizada a perícia médica administrativa que ateste capacidade laboral, incide, então, o parágrafo 5º do artigo 43. E para os demais benefícios, onde houve essa perícia administrativa, perícia com conclusão, então, pela capacidade laboral, não haveria essa possibilidade, salvo ser desconstituído esse ato em juízo futuramente, ou havendo progressão ou agravamento da doença e, de forma superveniente, se faça novo requerimento e obtenção do benefício. Então, eu acolho apenas em parte as valiosas contribuições do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e, diante das balizas acima mencionadas, eu encaminho a uniformização do tema 266, no sentido de que a dispensa de avaliação, a que se refere ao artigo 46, parágrafo 5º da Lei 8.213 de 91, com redação dada pela Lei 13.847 de 19, não alcançará as avaliações realizadas e os benefícios que foram revisados antes da sua edição. No caso aqui analisado, em não se reconhecendo a aplicação retroativa à norma do parágrafo 5º do artigo 43, os benefícios revisados com base em perícia médica administrativa, benefícios revisados com base em perícia médica administrativa, que reconheceu a capacidade laboral do segurado anteriormente à data da vigência da Lei 13.847, tem-se, então, por negar provimento ao presente incidente de uniformização. Então, eu encaminho a tese nesse sentido e nego provimento ao incidente de uniformização. Muito obrigado. Eu passo, então, a colher os votos pela ordem. Doutor Paulo César Neves Júnior, como vota? Senhor presidente, eu voto com a relatora. Pois não. A doutora Fernanda Hutzler, como vota? Acompanho a relatora. Doutor José Batista Filho Neto, como vota? Eu acompanho a relatora. Doutor Marcelo Figueira. Senhor presidente, eu vou apresentar sucintamente uma divergência nos seguintes termos. Me parece que o que está em discussão é o direito intertemporal, naturalmente, e mais especificamente em relação ao que é mais sensível nessa matéria, o caso da possível existência de atos jurídicos perfeitos. Tá? Então, diante da previsão, por todos conhecida, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que o ato jurídico perfeito fica a salvo dos efeitos da nova lei, eu reconheço, no mesmo sentido do voto da relatora, que os benefícios que já foram efetivamente cessados na vigência da lei anterior, a salvo, portanto, dessa norma que se diz procedimental sobre a impossibilidade ou sobre a possibilidade de o segurado em gozo de aposentadoria por invalidez e acometido da doença pelo vírus da imunodeficiência adquirida,
se recuse a se apresentar à perícia que está prevista lá no artigo 47 da Lei 8.213 e artigo 101 da Lei 8.213. Então, a minha posição em relação a esse primeiro aspecto é que os benefícios que foram efetivamente cessados, que se encontravam cessados quando da entrada em vigor da nova lei, constituem ato jurídico perfeito e não podem nem devem ser revisados para que sejam, então, reativados. No entanto, o artigo 47 da Lei 8.213 institui a possibilidade ou a necessidade de uma cessação gradual de benefícios que já viessem sendo mantidos por benefícios por incapacidade, aposentadorias por invalidez, que já viessem sendo mantidos por determinado tempo e diante de certas condições, de modo que, em certos casos, há a chamada mensalidade de recuperação, que se estende por um período de até 18 meses. Nesses casos, o segurado é convocado para realizar a perícia administrativa, a ela se submete e, em se constatando que aquela incapacidade anteriormente considerada total e permanente havia cessado, já não era mais uma incapacidade total e permanente, constatando-se que houve uma recuperação, ainda que parcial, da incapacidade, assegura-se, garante-se ao segurado o recebimento de uma mensalidade de recuperação que vai sendo gradualmente cessada, vai sendo gradualmente reduzida por um período de até 18 meses. Pois bem, nessa situação, em relação a essa situação, o meu entendimento é que não há ato jurídico perfeito, na medida em que o ato a cargo do INSS, o ato jurídico a cargo do INSS, a convocação para perícia, a realização do exame pericial, não esgotou os seus efeitos e aquela relação, aquele vínculo que existe na qualidade de segurado beneficiário de uma prestação da Previdência Social ainda não se encerrou e, portanto, se essa situação ocorre no momento em que a lei nova entra em vigor, eu não reconhecendo um ato jurídico perfeito, entendo que a nova norma alcança essas situações. Nesse ponto, eu faço ainda uma distinção em relação à natureza dessa norma. A norma do artigo 43, parágrafo 5º da Lei 8.213, instituída pela nova lei, ela introduz no direito brasileiro uma norma que, a meu ver, não é apenas uma norma de procedimento. Porque ela, sim, dispensa o segurado de comparecer a uma perícia a que o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, tem direito de convocar o segurado. No entanto, apesar de, aparentemente, tratar-se de uma faculdade do segurado de, recebendo a convocação, submeter-se ou não a essa convocação, me parece que a interpretação conforme a Constituição dessa norma, não é possível interpretar-se a norma de modo a assegurar ao segurado que se recuse a comparecer ao exame a manutenção de seu benefício e aos que voluntariamente, diante de uma eventual convocação, compareçam e ali tenham constatado a recuperação da sua capacidade e venham a ter seus benefícios cessados. Então, me parece que essa seria uma situação anti-isonômica, de modo que a norma, que é aparentemente procedimental, que aparentemente diz apenas como o procedimento do INSS e do segurado em relação à possibilidade de revisão dos benefícios por incapacidade, ela vai além, e ela institui, em realidade, uma presunção de permanência da incapacidade para os segurados portadores da doença pelo vírus da imunodeficiência, e é uma presunção absoluta nesses termos. Então, o INSS sequer poderia, a partir da vigência dessa norma, convocar os segurados para comparecerem ao exame pericial. Em sendo assim, o resultado dessa norma para o INSS
seria a impossibilidade de cessar o benefício, ainda que eventualmente a perícia tenha ocorrido anteriormente à edição da norma, mas enquanto a relação do segurado com o INSS na qualidade de beneficiário daquela prestação ainda estiver vigente. Então, eu arremato esse voto, espero que suficientemente sucinto, considerando a pauta que nós temos pela frente, no sentido de que, para o beneficiário, para o segurado do INSS que mantém a relação jurídica na qualidade de beneficiário dessa prestação com o INSS, ainda em gozo, que esteja em gozo da mensalidade de recuperação, que a norma não atinge essa situação específica. Ou seja, enquanto não cessado efetivamente o benefício, como é o caso dos benefícios que estão em mensalidade de recuperação, aquele ato jurídico do INSS não produziu todos os seus efeitos e, portanto, não o considero um ato consumado. Concluindo, portanto, senhor presidente, o voto divergente era no sentido... agora já me falhou aqui se é para dar provimento de quem é o recorrente, mas, enfim, muito sucintamente, a divergência é no sentido de estender a proteção previdenciária para os segurados em gozo de benefício por incapacidade, aposentadoria por invalidez em mensalidade de recuperação, surtindo a norma do artigo 43, parágrafo 5º da Lei 8.213, efeitos em relação a esses segurados. Então, falta só arrematar o voto no sentido da procedência ou improcedência, não estou conseguindo abrir aqui a aba correlata, mas a divergência é nesse sentido, senhor presidente. Obrigado. Eu colho o voto, então, do juiz federal Fábio de Souza Silva. Como vota? Obrigado, senhor presidente. Eu já apresentei voto escrito, abrindo uma divergência no mesmo sentido da anunciada pelo doutor Marcelo Enes. Eu gostaria apenas de deixar registrado aqui, primeiro, congratular a doutora Maria Rosa e o doutor André Bittencourt pelas sustentações orais e dizer que o voto da doutora Suzana Galha é um primor de técnica e de senso de justiça. Eu divido apenas parcialmente no que se refere a um momento em que se deve aferir quando se completou os efeitos daquele ato e, a partir dali, a gente avaliar a aplicação do princípio tempus regit actum. No mesmo sentido, doutor Marcelo, estou caminhando para concluir que todos os benefícios em manutenção no momento de vigência da lei, o que inclui aqueles que estavam em gozo de mensalidades de recuperação, devem ser abrangidos pelos efeitos da nova lei. Então, a tese que estou propondo é no mesmo sentido da doutor Marcelo, no sentido de que a dispensa da avaliação, a que se refere ao artigo 43, parágrafo 5º da Lei 8.213, com a redação dada pela Lei 13.847 de 2019, não alcançará os benefícios cessados antes de sua edição. Então, estou divergindo nessa parte da tese, mas estou também votando no sentido de negar provimento. É uma divergência parcial, no mesmo sentido da inaugurada pelo doutor Marcelo Enes. Obrigado, senhor presidente. Perfeito. Senhor presidente, então, como meu voto foi falho em relação à conclusão, a conclusão é idêntica à do doutor Fábio, eu acolho a sugestão de tese por ele apresentada. Muito obrigado. Então, como vota o juiz federal Atanair Nasser Ribeiro Lopes? Acompanha a relatora. Como vota o doutor Jairo Schaeffer? Acompanha a divergência, senhor presidente. Como vota a doutora Poliana? Eu acompanho a divergência, senhor presidente. E, por fim, como vota o doutor Ivanir? Com a relatora. Senhor ministro, pois não. Por favor, eu gostaria de retificar meu voto. Melhor analisando aqui, eu vou acompanhar a divergência também. Gostaria de alterar o meu voto, por favor. Tá certo. Então, nós temos aqui, não temos empate, né? Temos 1, 2, 3, 4. Não, acho que deu empate, não foi? Isso, ministro, temos um empate. Temos empate, né? Prevalece aquele resultado que se antecipava, né? Então, eu vou
Após o voto da relatora, no sentido de negar provimento ao incidente de uniformização, com a seguinte tese: a dispensa de avaliação a que se refere o parágrafo 5º do artigo 43 da Lei 8.213, 91, com a redação dada pela Lei 13.847, não alcançará as avaliações realizadas dos benefícios que foram revisados antes de sua edição. E foi acompanhada pelos votos dos juízes federais Paulo César Neves Júnior, José Batista de Almeida Filho Neto, Atanair Nasser Lopes e Vanir César Ireno Júnior. Aí houve uma divergência parcial, que na verdade foi inaugurada pelo juiz Marcelo Figueira, mas que depois, como o juiz Fábio Souza havia já antecipado o voto escrito, eu posso dizer que foi inaugurada pelo juiz Fábio Souza, negando o provimento com a tese seguinte: a dispensa de avaliação a que se refere o parágrafo 5º do artigo 43 da Lei 8.213, 91, com a redação da Lei 13.847, não alcançará os benefícios cessados antes de sua edição, no que foi seguido pelos juízes federais Fernanda Rutter, Marcelo Figueira, Jairo Schaeffer e Poliana Falcão Brito. Em vista desse empate, eu peço à questão regimental, trarei meu voto em fevereiro. Agora, concluído esse